existe algo que o Senhor tem falado ao meu coração nos últimos dias. E esse algo que o Senhor tem falado, essa palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração nos últimos dias é aliança. Semana passada nós falamos sobre referência e nessa semana eu gostaria de falar sobre aliança. Por quê, queridos irmãos? Aliança é algo importantíssimo para Deus, mas que ultimamente, ou para os seres humanos, não é algo tão importante assim. Porque muitas vezes nós não damos o devido valor para as alianças. E talvez com o consumismo exacerbado, com os tempos modernos, as alianças e os valores das alianças têm se deturpado cada vez mais e mais, cada dia mais e mais. Antigamente, por exemplo, a aliança era algo somente entre pessoas casadas. Mas veio essa coisa do consumismo, veio essa coisa do capitalismo exacerbado, e hoje em dia existe aliança meio que para tudo. Existe aliança de namoro, existe aliança de noivado, e assim por diante. Só que qual é o problema disso, queridos irmãos? É que as pessoas perderam o valor de se ter uma aliança. E ultimamente tem sido cada vez mais assim, as pessoas perderem o valor de uma aliança. Aí, de repente, eu namoro 1 mês, 2 meses, dou uma aliança para uma pessoa, aí depois de uns 5, 6 meses, eu já tiro aquela aliança porque eu não quero mais aquela pessoa, eu quero uma outra pessoa, e assim por diante. E os seres humanos não dão tanto valor para as alianças, mas alianças têm o seu significado, alianças têm a sua importância, queridos irmãos. E é por isso que em um relacionamento entre homem e mulher, nós utilizamos alianças. Porque o que são as alianças? São símbolos de que eu estou conectado para sempre com aquela pessoa. São símbolos de que eu tenho uma ligação com aquela pessoa, de que eu tenho uma fidelidade com aquela pessoa. E apesar dos seres humanos não darem mais valor para suas alianças, sendo que hoje uma pessoa promete algo e amanhã ela já está fazendo completamente diferente daquilo que ela falou, o Senhor continua dando importância para as alianças. E o Senhor, Ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Por isso, queridos irmãos, que eu gostaria de compartilhar a mensagem que se encontra em Gênesis capítulo 9. Dos versículos 8 ao versículo 18, e posteriormente vamos ver o versículo 28 e 29. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 9, dos versículos 8 até o 18, e posteriormente os versículos 28 e 29. Vamos ler? Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Versículo 12. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra.
Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. E depois nós pulamos para os versículos 28 e 29. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém? Queridos irmãos, aqui nós estamos vendo a passagem tão conhecida por todas, que é o dilúvio, a respeito da arca de Noé, em que Deus mandou um dilúvio em que as águas passaram, sobrepujaram toda a terra, ok? Esse dilúvio não foi apenas um dilúvio local, mas foi um dilúvio em todo o nosso planeta. Pastor, mas será que é possível chover tanto assim para que inundasse toda a terra? Queridos irmãos, além da chuva que o Senhor enviou de 40 dias, águas também saíram do abismo. O que são essas águas do abismo? Águas debaixo da terra, que ajudaram a inundar toda a superfície terrestre. E com isso o Senhor então falou para Noé: construa uma arca. E só para título de curiosidade, os irmãos sabiam que recentemente a ciência conseguiu descobrir que embaixo do nosso planeta, embaixo da superfície do nosso planeta, lá mais para o centro da Terra, existe água que seria suficiente para inundar a terra até 3 vezes a maior montanha que existe no momento. Então, atrelada a essa água que existe debaixo da terra, com as águas da chuva, Deus inundou o planeta inteiro. E falou com Noé: vai, entra na arca, você e a tua família, e as espécies de animais que eu mandarei com você. Muito que bem. Logo depois dessa inundação, aconteceu das águas começarem a baixar, a chuva a parar, e então Noé conseguiu um espaço de terra para poder viver novamente no planeta, e não mais na arca. E o Senhor então vira para ele e fala: Noé, a partir deste momento, estabelecerei a minha aliança com você, mas não só com você, mas como também com os seus filhos e com os animais que ali estão e com as futuras gerações. Qual é essa aliança que eu estabelecerei com você? A aliança de que eu não mais destruirei a terra com águas de dilúvio. E como um sinal da minha aliança, colocarei entre as nuvens um arco, que nós conhecemos hoje como o arco-íris. Porque quando chove, nós vemos ali entre as nuvens o arco de Deus, que é o arco-íris. Amém? E queridos irmãos, o que isso significa para as nossas vidas? Significa que nós podemos confiar que o nosso planeta jamais será destruído por um tsunami, ou jamais será destruído pelas águas do mar que invadirão a terra, porque o próprio Deus já nos disse que ele jamais destruiria a terra novamente com as águas. E quando nós olhamos o arco-íris, por mais que chova, por mais que possa estar parecendo cair o mundo, como muitos dizem por aí, nós temos essa confiança de que jamais a terra será destruída novamente pelas águas. Mas pastor, o que isso tem a ver com as nossas vidas? Ou quais lições nós podemos aprender deste trecho das Escrituras? Queridos, é muito legal nós falarmos sobre o arco-íris, é muito legal nós debatermos a ciência dizendo que é possível sim inundar toda a terra com as águas que existem, tanto dos oceanos, quanto debaixo da terra, quanto também das águas que poderiam vir através das chuvas, mas hoje eu não gostaria de focar nisso. Eu gostaria de falar sobre aliança e a importância que Deus dá para as suas alianças. Por quê, queridos irmãos? Somente neste trecho das Escrituras que nós vimos, nós podemos analisar Deus
falando essa palavra aliança pelo menos 7 vezes. Vamos contar comigo? Deem uma olhada aí. Deus fala, primeira vez, aliança, no versículo 9, em que Deus fala: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Posteriormente, a segunda vez, Deus fala no versículo 11, estabeleço a minha aliança convosco. Depois, no versículo 12, terceira vez, disse Deus: este é o sinal da minha aliança. Depois, no versículo 13, a quarta vez, porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança. Depois, no versículo 15, a quinta vez, então me lembrarei da minha aliança. Versículo 16, o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança. Depois, aqui vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima vez, ele fala lá no versículo 17. Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Pastor, por que Deus repete tantas coisas assim na Bíblia? Ou por que Deus repete tantas palavras assim na Bíblia? Deus está ficando velhinho e começou a repetir muitas coisas? Não, não é isso. Deus está ficando esquecido, por isso que ele tem que repetir tantas coisas? Não, também não é isso. É que todas as vezes que nós encontramos nas Escrituras, e isso é importantíssimo para os nossos estudos em nossas casas, palavras repetidas inúmeras vezes, é porque Deus deseja dar ênfase em algo. Então Deus deseja nos ensinar a respeito de algo. Então todas as vezes que você estiver na sua casa e começar a se repetir em algumas palavras dentro de um trecho pequeno das Escrituras, analise aquela palavra. Veja aquela palavra com calma, veja aquela palavra com cuidado, porque o Senhor está trazendo uma mensagem naquela palavra. E por mais que seja apenas uma palavra, Deus pode trazer ensinamentos infindáveis naquela única palavra. E aqui, queridos irmãos, nós podemos absorver esses ensinamentos para as nossas vidas. E quais ensinamentos são esses, pastor? O ensinamento, primeiro, de que Deus dá importância para as alianças. Por quê? Como nós vimos aqui, Deus com Noé fala pelo menos 7 vezes a respeito da sua aliança que ele estava fazendo com Noé. Então Deus se importa com as alianças. Nós podemos ser falhos, pecadores, e não darmos importância para as nossas alianças, mas Deus se importa com elas. Por isso, queridos irmãos, jovens que estão por aí, os mais velhos também, casados, solteiros, dê importância para as suas alianças. Se você é solteiro, ainda não encontrou o seu crush, ainda não encontrou o seu mozão, ainda não encontrou uma pessoa, dê importâncias para as alianças que você tem hoje em dia. Pastor, você não está entendendo a minha situação. Ninguém chegou em mim até hoje. Ninguém me ofereceu nem aquelas alianças de chiclete. Sabe aquela que você comprava o chiclete, vinha uma aliancinha, alguém ia lá e colocava no seu dedo. Pastor, a situação está tão difícil que eu não tenho aliança com ninguém. Será? Você tem alianças. Por exemplo, queridos irmãos, isso daqui que nós estamos vivendo é uma aliança. Aliança. Por isso que nós temos aquele louvor. A aliança que eu tenho com você. Nós temos aliança com os irmãos da nossa igreja. Nós temos aliança com os nossos amigos. Nós temos aliança com os nossos pais, com os nossos familiares. E assim é a nossa vida cheia de alianças. E como Deus dá importância para as suas alianças, nós também precisamos dar importância para as nossas alianças, queridos irmãos. Não é assim, simplesmente, não fui com a cara do pastor hoje, vou sair da igreja. Porque nós temos uma aliança que não pode ser quebrada facilmente. Minha esposa salgou demais o arroz. Divórcio. Poxa vida, comer arroz salgado, né? Minha esposa queimou o feijão. Divórcio, em cima de divórcio e vergonha, porque queimar o feijão não pode.
Hoje em dia, queridos irmãos, alianças são quebradas por qualquer banalidade. Porque as pessoas estão perdendo a noção da importância de se ter uma aliança. Sabe aquela coisa de tamo junto e daqui a pouco já não tá mais? As alianças hoje em dia, elas são estabelecidas por conveniência. Se você é conveniente na minha vida, eu tenho uma aliança com você. Se você não é mais conveniente comigo, eu não tenho mais uma aliança com você. Mas isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Porque se nós adoramos e servimos a um Deus que se importa com as alianças, nós também temos que dar importância para elas. Nós também precisamos nos importar com as nossas alianças. Por isso, queridos irmãos, que o que eu carrego no meu dedo não é apenas um bambolê dourado. É um símbolo de que eu estou comprometido com a minha esposa. Para que se eu andar na rua, as pessoas possam olhar e falar assim, esse camarada é comprometido, não quero nada com ele, não tenho nada com ele, não posso ter nada com ele, porque ele já é casado. A única coisa que eu vou poder ter com esse camarada é uma amizade. A única coisa que eu vou poder ter com esse camarada é ser irmão em Cristo com ele. Só. Alianças importam. Porque Deus, Ele ama as alianças. Deus se alegra com as alianças. Por isso que na palavra do Senhor, nós vemos o Senhor estabelecendo diversas alianças com os seus escolhidos e com o seu povo. Quais outros exemplos nós temos de alianças além de Noé? Davi. Deus estabelece a sua aliança com Davi. Abraão, Deus estabelece a sua aliança com Abraão. Moisés, Deus estabelece a sua aliança com Moisés. E inúmeras pessoas que Deus estabelece a sua aliança. Porque alianças importam para Deus. E para nós? As alianças são importantes? Ou não? Será que nós estamos desconsiderando o valor de uma aliança? E queridos irmãos, aliança não é apenas aquilo que nós temos em nossos dedos. Aliança é aquilo que nós temos em nosso coração. Porque de nada adianta eu ter uma aliança no dedo se o meu coração está completamente voltado para as coisas que são contrárias àquela aliança que eu disse que eu respeito. Então eu uso aliança, mas eu não sou fiel à minha esposa. Eu digo que eu tenho uma aliança com os irmãos da igreja, mas eu saio por aí falando mal de todo mundo que é da igreja. Criticando. Não é aliança. Alianças são importantes, queridos irmãos. Por isso que nós precisamos pensar quais alianças eu tenho estabelecido na minha vida. Como eu estou dando importância para aquela aliança. E como eu preciso ter uma vida que demonstre a importância daquela aliança para mim. É importante? Então, dê valor. Porque Deus dá valor para a sua palavra. Deus dá valor para as suas alianças. Imaginem só, queridos irmãos. Deus vira para Noé e fala assim, eis que estabeleço uma aliança com você. E daqui para frente, eu não vou mais destruir o mundo, através das águas. Aí a primeira chuva que caía, destruía o mundo. Como dar valor a um Deus que fizesse isso? A palavra de um Deus que fizesse isso. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele fala, o Senhor, Ele promete, e o Senhor cumpre aquilo que Ele fala. Por isso, queridos irmãos, que é tão importante nós termos noção também de que aquilo que nós falamos, nós precisamos cumprir. Porque a partir do momento que eu te digo algo, eu estou estabelecendo uma aliança com você. Esses dias, queridos irmãos, fomos abençoados em nossa igreja por comemorarmos a aliança do pastor Ailton com a diaconisa Tatiana. Que eles renovaram os votos, 25 anos de casados. E aí, eu tenho quase certeza que lá naquele grande dia, 25 anos atrás, vocês viraram um para o outro e falaram assim, eu estou contigo, na alegria e na tristeza. Talvez vocês fizeram outros votos, eu não sei. Na saúde e na doença,
na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Aí vem o primeiro aperto financeiro, e aí um separa do outro. Vem a doença, não quero, eu quero ele bem, saudável, ter que ficar em hospital não é para mim. Então, queridos irmãos, as alianças importam. E elas importam tanto que a segunda lição que nós aprendemos deste trecho das Escrituras é que Deus é fiel em suas alianças. E é muito importante nós cristãos aprendermos o quanto antes o valor da fidelidade. Porque, vejamos, queridos, que Deus, Ele é fiel a Noé, não apenas 2 anos, não apenas 3 anos, mas 950 anos. Porque Deus foi fiel a Noé todos os dias da sua vida. A palavra do Senhor nos mostra aqui nos versículos 28 e 29, por isso que eu gostaria e li aqui com vocês, assim o seguinte: Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. O Senhor abandonou Noé depois do dilúvio? O Senhor ficou com Noé depois do dilúvio ainda 350 anos. Mas antes disso, o Senhor era fiel a Noé. E deixe-me falar algo aqui com vocês hoje. A aliança que Deus tem conosco nos mostra que o Senhor é fiel todos os dias das nossas vidas. O Senhor jamais te abandona e o Senhor jamais te abandonará. E ainda que sejamos infiéis, como diz em 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu com Noé. Na parte que eu não li, nos mostra que Noé, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha. Ele plantou o quê? Uvas, para ter o seu próprio vinhedo. E com essas uvas, ele se embriagou do vinho que ele havia tomado. E depois de ter se embriagado, ele ficou nu. E aí ele colocou o pé na jaca. Ele bebeu muito e ele fez algo completamente errado. Ele pecou. E mesmo ele sendo infiel, Deus permaneceu fiel. E o que isso nos ensina, queridos irmãos? Que apesar dos nossos erros, das nossas falhas, Deus continua sendo fiel conosco. Porque ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel em todas as suas alianças, e nós podemos descansar na fidelidade de Deus. Você está frio na sua fé? Deus continua sendo fiel. Você não está colocando o Senhor como sua prioridade? Deus continua sendo fiel, Ele continua caminhando ao seu lado. E é por isso, queridos irmãos, que eu sempre trago aqui essa coisa de nós voltarmos ao primeiro amor e termos o Senhor como nossa prioridade, porque Ele é o único digno da nossa adoração completa, 100%. O Senhor precisa ser a nossa prioridade, queridos irmãos, porque Ele é o único que jamais nos decepcionará. Ele é o único que nunca nos decepciona, porque Ele não pode ser infiel. As pessoas podem nos decepcionar, as pessoas podem nos trair, mas Deus continua sendo fiel. E se você está aqui hoje, nessa noite, é porque o Senhor é fiel a você. Apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, apesar das suas transgressões, apesar de você querer fugir da presença dEle constantemente na sua vida, Ele continuou te amando. E Ele te trouxe aqui essa noite. Porque isso é uma declaração do amor dEle por nós. E o amor de Deus é incondicional. O que isso significa? Que não importa o que você faça, eu continuarei te amando. Sem condições. O amor humano, muitas vezes, ele é condicional. Como assim, pastor? Minha esposa já não está mais tão bonita quanto ela era novinha. Então, acabou minha aliança. O amor acabou.
Que amor que é esse que acaba? Porque amor não acaba, amor é decisão, amor é escolha. Amor não é sentimento apenas. Queimou o feijão, separa. Hoje em dia, sabe quais são as principais causas de divórcio? Inconsistência de gênios. Incompatibilidade de gênios. O que é incompatibilidade de gênios, pastor? Um a 1.500 rotações por minuto e outro a 3.000 rotações por minuto. Um muito acelerado e o outro mais calmo, mais contido, mais tranquilo. Aí as pessoas falam assim, eu achei que casamento ia ser uma eterna felicidade. Que casamento ia só aquela coisa de rosas, aquelas coisas de não ter louça para lavar, não ter cama para arrumar, não ter filho para criar. Eu achava que casamento ia ser só beijinho, love, músicas maravilhosas. Mas aí eu descobri que o casamento é aquela coisa entre duas pessoas, aquela dificuldade, aquela luta, aquela batalha, e um tendo que enfrentar com o outro, luta, batalha e deserto muitas vezes. Então, como não é só amor, separa. É mais fácil destruir alianças do que consertar aquilo que muitas vezes está quebrado. Mas com Deus não é assim. Com Deus não tem essa coisa de quebrou, joga fora e compra outro, é muito mais fácil. Porque nós somos essa geração do joga fora e compra outro, que é muito mais fácil, dá menos dor de cabeça, dá menos trabalho. Com Deus não é assim. Se você estabeleceu uma aliança, essa aliança precisa permanecer e você precisa ser fiel a essa aliança. Seja ela com Deus ou seja ela com os homens, com as pessoas. Porque a nossa palavra, queridos irmãos, não pode ter curva. As nossas atitudes não podem ter curva. E se eu estabeleci uma aliança com você, eu preciso ser fiel a essa aliança. Porque antes de ser uma aliança e de eu ser fiel com você nessa aliança, eu sou fiel ao meu Deus. É como eu sempre digo para as pessoas por aí, e eu também digo para a minha esposa, eu sou fiel à minha esposa, porque antes eu quero ser fiel a Jesus Cristo. Se eu trair a minha esposa, antes de tudo eu estou traindo ao meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor Jesus Cristo. E sendo infiel na minha aliança com ela, estou sendo infiel com o meu Salvador. E o peso é muito grande, é muito terrível. Por isso, queridos irmãos, que as alianças importam e nós precisamos ser fiéis em nossas alianças, assim como o Senhor é fiel a nós, todos os dias das nossas vidas. Deus tem sido fiel com você? Acho que não. Deus tem sido fiel com você? Posso ouvir um amém? Amém. Eu gosto de brincar, gente, é só para descontrair, só para o pessoal ficar ligado. Se Deus tem sido fiel com você, então seja fiel com Deus. Porque as coisas que as pessoas mais gostam de colocar como frase de caminhão é Deus é fiel. Mas e você, é fiel com Deus? Deus é fiel. Eu sei que Deus é fiel. Mas e você, é fiel com Deus? Porque todo relacionamento precisa ser uma via de mão dupla. Fidelidade com fidelidade, fidelidade com fidelidade. E queridos irmãos, se Deus é fiel e nunca nos abandonou, nós não podemos abandonar o nosso Deus. Foi como naquela passagem, naquela parábola de Jesus com relação ao filho pródigo, em que o filho vira para o pai e fala assim, pai, me dá a parte da minha herança, porque eu não quero mais viver debaixo dos seus cuidados, eu não quero mais viver com o Senhor. Ele pega a sua herança e vai embora. Só que quando ele volta, o pai ainda estava esperando o filho de braços abertos. Isso se chama fidelidade. Porque o filho não deixou de ser filho porque foi embora. O pai continuava amando ele como filho. E Deus continua nos amando em nossas alianças, apesar da nossa infidelidade. Mas isso não pode ser desculpa para vivermos uma vida de promiscuidade em nossas alianças. Nós precisamos ter fidelidade. Uma das minhas orações tem sido, Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Por quê?
quanto mais eu sou fiel a Deus, mais o Senhor vai me mostrando qual é o desejo e a vontade dele para as nossas vidas. E a nossa preocupação, queridos irmãos, ainda mais nos dias de hoje, como igreja, é de sermos fiéis a Deus. Porque, infelizmente, muitas igrejas têm se prostituído por aí. Em busca de likes, em busca de visualizações, em busca de dinheiro, em busca de riqueza, em busca de inúmeras coisas. Largaram a fidelidade ao Senhor para receberem outras pessoas só para encher banco, só para encher igreja, só para crescer, expandir, como se estivesse crescendo o reino de Deus, mas o reino verdadeiramente não está crescendo. A única coisa que está acontecendo é inflacionando os bancos da igreja. Não existe mais discipulado, não existem mais discípulos. Tudo que existe são pessoas mundanas entrando na igreja que não estão sendo transformadas, porque as igrejas venderam a fidelidade ao noivo Jesus Cristo para serem promíscuas e terem uma aliança com este mundo. Mas o que você escolhe hoje? O que eu escolho hoje? Sermos fiéis a Deus ou sermos fiéis ao mundo? Essa escolha está diante de mim, mas essa escolha também está diante de você. O que nós escolhemos? Ser fiéis a Deus ou sermos fiéis ao mundo? E a terceira e última lição, queridos irmãos, é que as alianças de Deus e a graça do Senhor, elas não são limitadas a nós. Elas se perpetuam de geração em geração. Porque Deus vem aqui nessa palavra e Ele estabelece, queridos irmãos, uma aliança não apenas com Noé, mas também com os seus filhos. No versículo 9 ele diz: eis que estabeleço a minha aliança convosco. Convosco quem? Com você, Noé. E com a vossa descendência. E depois no versículo 12, Deus fala para Noé também. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. O que são perpétuas gerações, pastor? Gerações para todo o sempre. Por isso que quando uma pessoa pega prisão perpétua, ela pega uma prisão que ela nunca mais pode sair da cadeia. Ela pega uma prisão para todo sempre. Perpétuo tem esse significado, o significado de ser para sempre. E a mensagem que eu gostaria de trazer com essa lição essa noite, queridos irmãos, é que a aliança de Deus conosco não abençoa apenas as nossas vidas, mas abençoa a vida daqueles que estão ao nosso redor também. Deus abençoa não somente você, mas os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, e como tinha no Chaves, seus 14 tataranetos. O Senhor abençoa de geração em geração. A palavra de Deus diz que quando o Senhor abençoa, Ele abençoaria até 1000 gerações posteriores. Você sabe o que é isso? Que você pode confiar que o mesmo Deus que é fiel com você, vai ser fiel com o seu filho, com os seus netos, com os seus bisnetos e assim por diante. Porque esse é o nosso Deus. Noé faleceu, mas Deus continuou cuidando dos filhos de Noé. E hoje, nós estamos aqui. Descendência disso que acontece aqui. Porque dos filhos de Noé saem todos os povos da terra e assim por diante. É Deus cuidando dos seus. Na minha vida, queridos irmãos, foi assim também. E continua sendo. Eu descobri, depois que eu me converti, de que o meu bisavô também era um pastor. E que Deus havia falado com ele: eu cuidarei das suas futuras gerações. Minha esposa, eu já contei a história da avó da minha esposa que morreu com 100 anos. Todos os dias, a senhorinha, o que ela mais queria ter era a Bíblia ao seu lado, na cabeceira da cama, para que ela pudesse ler. E quando ela não podia mais, ela pedia para que alguém lesse para ela. Minha esposa, servindo ao Senhor. Neta dela.
é que ela não conheceu as minhas filhas, mas ela se alegraria ao ver as meninas aqui na igreja louvando, cantando ao Senhor. Porque Deus não estabelece apenas uma aliança conosco, Deus estabelece uma aliança com as nossas futuras gerações e com aqueles que estão ao nosso redor. Através da sua vida, Deus deseja abençoar a vida de outras pessoas. Seja um canal de bênçãos para o Senhor, para abençoar e frutificar na vida de outras pessoas. Existe problema na sua casa, a sua casa está uma bagunça, a sua casa está deteriorada, seus filhos estão perdidos, seus irmãos estão perdidos. O que está acontecendo na sua casa? Seja você o primeiro a dar um passo de aliança com Deus, porque o Senhor abençoará os outros através de você. Quantas famílias estão destruídas porque abandonaram a Deus? Quantas pessoas estão com casamentos rompidos ou quase se rompendo porque abandonaram a Deus? Quantas pessoas estão com seus filhos nas drogas porque abandonaram a Deus? Estabeleça uma aliança com o Senhor, porque Deus deseja abençoar não somente você, mas toda a sua família. Porque a aliança de Deus, ela é tão maravilhosa, e Deus, ele é tão gracioso que ele não abençoa somente aqueles com quem ele se aliançou, ele abençoa também as pessoas ao redor. Muitas vezes é assim, queridos irmãos, nas vidas humanas. Você se casa com uma pessoa e aí tem aquele egoísmo, aquela disputa. Ah, não, eu me casei com você, mas os seus filhos não fazem parte da minha vida, tal. Mas para Deus não. Ele se aliança não somente com você, mas com todos aqueles que estão ao seu redor. Porque ele deseja abençoar não somente a sua vida, mas todos aqueles que estão com você. A bênção de Deus, ela se estabelece para as futuras gerações e para toda a nossa vida. E para concluirmos e encerrarmos, queridos irmãos, você pode olhar e falar assim, tá bom, pastor, legal, Deus fez uma aliança com Noé, você tirou lições, mas o que isso significa para a minha vida? Porque o senhor falou aí da aliança que Deus fez com Noé, e eu? O que eu tenho a ver com isso? Eu queria que os irmãos abrissem comigo agora a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28. Porque Deus ama alianças e Jesus estabeleceu uma nova aliança. Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Diante de tudo que você ouviu, hoje, Cristo te dá uma oportunidade de fazer uma nova aliança com Ele. Se você pecou, se você errou, se você andou longe dos caminhos do Senhor até hoje, Cristo te dá uma nova oportunidade de se aliançar com Ele. A aliança que foi comprada não com ouro, não com prata, mas com o sangue puro de Jesus. O sangue da nova aliança, Deus deseja estabelecer comigo e com você. Deus deseja chamar você para uma vida mais próxima dele. Deus deseja chamar você para uma vida mais íntima com ele. Qual é a sua resposta diante disso esta noite? Jesus estabeleceu uma nova aliança. O que você responderá? O que você fará essa noite? Hoje é tempo de se aliançar com Jesus. Hoje é tempo de nós pensarmos na nossa aliança com Jesus, se nós temos sido fiéis a Jesus, se nós temos dado a devida importância na nossa aliança com Jesus, queridos irmãos.
Porque a nossa aliança não pode ser apenas um símbolo nos nossos dedos, mas a nossa aliança precisa ser algo eterno em nossos corações. Se você deseja se aliançar com Cristo essa noite, nós queremos orar pela sua vida. Se você deseja se aliançar com Cristo mais uma vez, você reconhece que tem sido falho na sua aliança com Deus, e você deseja ser mais fiel ao Senhor, você também pode entregar a sua vida para Jesus essa noite e falar: Senhor, eu desejo me aliançar novamente com o Senhor.